Boa noite. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Vixe Maria. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta a mão e diga purgatório. Muito bem. E vocês que sabem ler e não tem Bíblia, a livraria está aberta, está na promoção. Queridos, o nosso tema hoje é acalma a minha tempestade. Repita, acalma. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Página 1302 da Bíblia Ave Maria. Você que está sem Bíblia, se você puder, espia a Bíblia do irmão. Mineiro não vê, mineiro espia. A minha avó fala espia para você ver. Mateus 14, 22. Os maridos que estão com as maridas, normalmente a mulher traz a Bíblia e o homem não. Então você pode ficar perto da sua mulher. Agora vala. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já uma boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, alguma tradução diz pela 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles, caminhando sobre as águas do mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com muito medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Repete isso bem forte. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Repete bem forte. Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando ao menos que deixasse tocar na orla de suas vestes. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Queridos, aprenda 3 coisas importantes para a gente começar a fazer essa pregação e para a gente orar. Na Bíblia, a barca prefigura a igreja. Prefigura o que, gente? Você sabe que na Bíblia Jesus só subiu em uma única barca, na barca de Pedro. Tinha várias barcas na beira do mar e Jesus subiu na barca de Pedro. Então a igreja é tida como a barca de Pedro, que Jesus só subiu na barca dela. Porém a barca tem um segundo significado. A barca é a nossa família. A barca é o que, gente? A barca também prefigura a sua vida, a sua história e o seu coração. Na Bíblia, o mar é o mundo que nós vivemos. O que é o mar, gente? O mundo. E a tempestade, o vento contrário, é a dificuldade do dia a dia que cada um de nós aqui estamos passando, que cada um de nós aqui estamos enfrentando. 2 coisas chamam a atenção. Eles entraram mar adentro. Você também entrou mar adentro. Você tem um matrimônio, tem uma história, tem filhos, alguns já têm netos. Você construiu a sua história e a tempestade chegou até a sua casa. Quantos está passando por tempestade aí? Levanta a mão para mim. Beleza. A tempestade chegou. 2 coisas chamam a atenção. Número 1, que hora Jesus chegou lá? 3 horas da manhã. Que horas? A pergunta é: por que Jesus não chegou às 8 da noite?
Por que não chegou 8? Por que não chegou 10? Por que não chegou 1? Por que não chegou meia-noite? Por que tinha que ser 3 horas da manhã? Por uma única razão. Quarta vigília da noite quer dizer a hora mais escura, a hora das trevas, a hora mais, aqui no Ocidente, o horário das trevas que a gente tem é tido como meia-noite, que é o horário mais escuro. No Oriente é às 3 da manhã. Jesus chegou ali às 3 da manhã para mostrar para mim e para você que Ele gosta de chegar na sua vida. É na hora mais difícil, é na hora de mais luta, de mais dor, é na hora que as suas forças estão se acabando. É nessa hora que Jesus gosta de chegar na sua vida. Se você chegou aqui cansado, arrasado, e talvez você colocou os pés aqui nessa noite, dando a última chance para Jesus: Jesus, eu não aguento mais. Eu profetizo, Jesus está chegando nas 3 horas da manhã da sua vida. Que bom que você veio, que bom que você colocou os pés aqui. Talvez você como esposa está passando pelas 3 horas da manhã do seu casamento. É alcoolismo, é briga, é adultério, é situação difícil, é discórdia. Eu estou profetizando, Jesus está chegando nas 3 horas da manhã do seu matrimônio. Na hora mais difícil, de mais luta. Talvez você está passando pelas dívidas devido a essa pandemia, você perdeu muita coisa. Talvez você pensou até em tirar a sua própria vida, você não está aguentando mais a situação. Jesus está chegando na sua vida nas 3 horas da manhã, na hora de mais dor, na hora de escuridão, na hora que você não tem mais força. É nessa hora que Jesus gosta de chegar. Amém? Segunda coisa, Jesus não parou a tempestade para chegar na barca. Parou? Não. Ele chegou lá caminhando sobre as águas no meio da... Para dizer o que para mim e para você? Que Jesus não para a tempestade para chegar na sua vida. Ele chega no meio da tempestade. Jesus não parou a tempestade para mostrar para eles que, independente da tempestade que estavam passando, Jesus é muito mais poderoso do que a tempestade. Vento nenhum pode derrubar Jesus, água nenhuma pode afogar Jesus, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder de caminhar sobre as águas, porque Ele é Deus. Ele é verdadeiro Deus e Ele é verdadeiro homem, 100% Deus e 100%... Eu quero dizer para você que Jesus, não existe tempestade que você está enfrentando que seja capaz de impedir Jesus de colocar os pés na barca da sua vida. A tempestade que você está passando não é maior do que o poder de Deus. Pode aplaudir, não é maior do que o poder de Deus. Ei, eu quero te dizer com voz de profeta: Deus não perdeu o domínio sobre a sua vida. Talvez você está sofrendo muito, a tempestade está muito forte. Eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse alcoolismo, eu não aguento mais esse menino nas drogas. Eu quero te dizer com voz de profeta: Jesus não para a tempestade para chegar. Ele chega caminhando sobre as águas no meio da tempestade, porque Ele é maior do que toda a tempestade que você está enfrentando na sua vida. Ele é maior do que as drogas, do que a depressão, do que tudo que você enfrenta. Aleluia! Então levanta a sua mão e diga: eu creio, Jesus. Nessa noite o Senhor está chegando na tempestade da minha vida, nas lutas que eu estou enfrentando. Muito obrigado, Jesus. A minha tempestade não é maior do que o seu poder. O meu sofrimento não é maior do que a sua graça. Amém? Eu digo para você com voz de profeta: Deus dá as piores batalhas aos melhores soldados. Se você está passando por uma terrível batalha, é porque você é um bom soldado em nome de Jesus. Você vai conseguir. Aleluia, você vai conseguir. Aí vem, quando Jesus se aproximou daquela barca, que hora era? 3 horas da... Se fosse a minha avó, ela pulava da barca e morria afogada. Ela ia achar que era uma arma penada do outro mundo, que era Chico Xavier caminhando nas águas. Ela já ia fazer o sinal da cruz. Você pensa, você está 3 horas da manhã, no meio da tempestade, um monte de raio, de relâmpago, e aparece um homem com uma batina de padre, roupa branca, caminhando em cima das águas. Você pensar que era o quê? Todo mundo ficaram apavor. Jesus chegou perto daquela barca e gritou para eles: coragem, não tenhas medo, sou eu. Repita: coragem, não tenhas medo, sou eu. Mais forte: coragem. Eu não sei qual é a tempestade que está passando. Talvez a depressão chegou na sua vida. Você está tomando remédio para dormir e não consegue. Há muito tempo que você está em depressão e você diz: Deus, eu não aguento mais. Jesus está se aproximando da sua barca e dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu.
Jesus está colocando o pé na barca desse casamento e dizendo para você: coragem, não tenhas medo, sou eu. Jesus está colocando o pé na barca desse desemprego, na barca dessas dívidas que você está passando e dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu. Jesus está colocando o pé, minha filha, você que não consegue engravidar, que está destruída, que não consegue dar um filho para o seu marido, ou você que já perdeu um filho de aborto espontâneo e está desesperada, Jesus está colocando o pé na sua barca e dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu. Romanos 8,31, se Deus é por nós. Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me... 1 João capítulo 4, versículo 4, aquele que habita em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Mateus 28, versículo 20, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. O Senhor está colocando o pé na sua barca, não tenhas medo, essa tempestade vai passar, e você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir se você crê nessa verdade. Veja, essa palavra, não tenhas medo, repete ela, 300, mais forte, esse vocábulo não tenhas medo, repete na Bíblia 366 vezes, quantas vezes? Uma para cada dia do ano e sobra uma para o ano bissexto, e justamente nesse mês de 2020, o ano do vírus chinês, Jesus está colocando o pé na sua barca e dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Meu filho, não tenhas, pode aplaudir, não tenhas medo, eu estou contigo. E aqui, a gente tem que dar um recado e aproveitar e te dizer: meu filho, não tenhas medo de vir para a igreja, o Senhor está contigo. Porque tem uma coisa no Brasil que me impressiona, né? Parece que esse maldito vírus, além de ser chinês, ele é comunista e ele é ateu, ele só fica na porta da igreja. Porque os botecos estão cheios de gente, os shoppings estão entupidos de gente, as praias estão entupidas de gente, os baile funk do Satanás estão entupidos de gente, mas na igreja não pode vir não, que tem coronavírus. Ô gente, vai ver se eu estou na esquina. Quer dizer que o maldito vírus, ainda de ser filho do Xi Jinping, olha o nome da anta também, Xi Jinping, além de ser chinês, além de ser comunista, é ateu, fica só na igreja. E o pior, é o que mais me dói, eu falei para vocês aqui na pregação e vou repetir. Você como católico vai ter que exercer sua fé, porque esse povo do mundo revelou para nós 3 coisas. Número 1, diante dessa vírus chinês, houve 3 coisas que não fechou: supermercado, porque tem comida, certo? Farmácia, porque tem remédio, certo? Banco, e loteria, porque tem dinheiro, certo? E posto de combustível, porque depende do combustível, certo? Quer dizer, o governo e o mundo mostrou para nós que você, como católico, não sobrevive sem gasolina no carro, sem remédio de farmácia, sem comida de supermercado, e não sobrevive sem dinheiro no banco. A igreja, ela não tem dinheiro, mas ela tem salvação, coisa que o dinheiro não compra. A igreja tem remédio, Jesus na Eucaristia é remédio e alimento para a nossa alma. A igreja também tem alimento, Jesus é o nosso alimento. E a igreja não tem gasolina, mas tem o combustível da graça de Deus para empurrar você para frente. Logo, a igreja também é essencial. Eu não consigo entender, quer dizer, jogar na nossa cara que você não vive sem remédio, não vive sem comida, não vive sem gasolina no carro, você não vive sem dinheiro, mas você vive sem Jesus? Você vive sem Jesus na Eucaristia? Você vive sem confissão? Muito cuidado, o governo chinês revelou uma coisa para nós, que para poder fechar as igrejas, não precisa matar padre, não precisa matar bispo. Pelo contrário, é só esparramar um vírus, que inclusive alguns até são covardes nessa hora, e não tem coragem de peitar. Não sei se vocês ficaram sabendo de um caso de uma missa anteontem, que foi interferida em Santa Catarina, daquele governador vagabundo, todo mundo em fila, separado, e foram lá. Agora os baile funk estão funcionando. Meus irmãos, nós já estamos debaixo de uma perseguição religiosa vedada. Mas eu digo para você, não tenhas medo, Jesus Cristo é o Senhor da história, e a igreja é dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, para a glória de Deus. A China vai cair por terra, e a igreja vai ficar em pé. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Talvez nessa pandemia, meu filho, bateu na sua porta a tempestade do luto. Talvez você perdeu alguma pessoa amada, perdeu uma pessoa amada por próprio vírus, perdeu uma pessoa amada de câncer, perdeu uma pessoa amada de acidente, e talvez você entrou aqui na gospel hoje arrasado, destruído, triste, porque o luto, a morte bateu na sua porta. Jesus está colocando o pé na sua barca e dizendo: coragem, não tenhas medo, sou eu. Repita: coragem.
E eu quero te dizer, por mais doloroso que seja a perda dessa pessoa que você perdeu, por mais que você esteja aqui chorando por causa dela, eu respeito a sua dor. Mas eu digo para você nessa noite, saia do luto para a luta. Volte a amar novamente. Tem pessoas que precisam do seu brilho, dos seus olhos, do seu abraço, do seu sorriso. E vou te dizer mais uma coisa, tem gente que precisa do seu amor. E se você ficar o tempo todo chorando por quem foi, você esquece de amar quem você ainda tem do seu lado. Então, meu filho, ressuscite quem foi, amando quem você tem. Ressuscite quem foi, cuidando de quem você ainda ama. Porque senão você chora tanto por quem foi, que você esquece de amar quem ainda está do seu lado. Está entendendo? Diz amém. Então repita comigo: Senhor Jesus, me liberta hoje de todo espírito do medo, Senhor. Tira o medo do meu coração, Jesus. A Bíblia, um dos versículos mais perigosos sobre medo que tem. Pega a sua palavra, deixa o dedinho marcado em Mateus que eu vou voltar. Mas pega para mim Jó, capítulo 3, página 614. Jó 3. Jó 3, página 614. Jó está antes do Salmo, depois de Macabeus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, Macabeus, Jó. Está antes do Salmo. Jó, capítulo 3. Se você encontrou, diga glória a Deus. Posso falar o versículo? Diga amém. Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25. Leia em voz alta. 1, 2, 3. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem me atingir. Só vocês? 1, 2, 3. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem me Se você tem medo de morrer de câncer, vai morrer de quê? Não é o pregador, não, é a Bíblia. Você tem medo de pegar o tio corona, o que você vai pegar? Corona. Aquilo que me dá medo vem me Vocês estão entendendo o peso desse versículo? A pessoa que fica morrendo de medo de morrer do coração, até ficou pleonasmo vicioso, ela vai morrer de quê? O que me dá medo vem me atingir. Então repete comigo: Senhor Jesus, me liberta hoje aqui de todos os meus medos, Senhor. Medo do futuro, medo da morte, medo de ficar doente, medo do demônio. Me liberta hoje, Jesus, de todas as minhas fobias. Me liberta com o seu sangue de todos os meus medos. Sai do livro de Jó, vai para o livro de Isaías um pouquinho depois. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico, Sabedoria, Eclesiástico e Isaías. Está antes de Jeremias, depois de Eclesiástico. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Se você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Página 992, Isaías 41, 10. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Nada temas, porque estou contigo. Não lance olhares desesperado, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltarem contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás e não mais encontrarás. Aqueles que lutam contra ti serão reduzidos, destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Versículo 13, leia em voz alta. 1, 2, 3. Pois eu sou o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e eu te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Dá uma salva de palmas bem poderosa para essa palavra. Aleluia. Nada temas, eu venho em teu. Meu filho, eu digo para você, o Senhor está vindo em seu auxílio nessa noite. Que bom que você colocou os pés na Gospel Mira. Anota esse 3 de dezembro do ano de 2020, o ano da pandemia. Que bom que você colocou os pés aqui, porque você é sobrevivente da grande tribulação, e o Senhor está te dizendo: não tenhas medo, eu estou vindo em seu auxílio. Aplauda essa verdade, Ele está auxiliando você. Aleluia. Agora, retornando ao coração do Evangelho, Pedro, que deveria ser mineiro, diz para Jesus: se é o Senhor, uai, manda eu ir até junto de ti,
caminhando sobre as... A palavra de Deus diz que Pedro, eu mandei vocês repetir, desceu da barca e foi caminhando sobre as águas ao encontro de... Aprenda uma coisa. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você é capaz de caminhar sobre a água da tristeza, a água do medo, a água da dor, a água da enfermidade, a água da ansiedade, a água da depressão. Não existe água capaz de afundar uma pessoa que está caminhando ao encontro de Jesus, que está caminhando, olhando para... Eu te digo hoje com voz de profeta, independente da tempestade que você está passando hoje, não tire os seus olhos de Jesus. Eu me lembro quando eu morava em Araraquara, São Paulo, eu fui visitar uma cidade vizinha de Araraquara, rezar por um senhor que tinha mais de 50 tumores no corpo, como é que dá o nome? Metástase, né? Me ajuda, esse trem aí mesmo, fala o nome bem alto para mim? Metástase, isso aí. E quando eu cheguei na casa daquele senhor para visitar, a família toda estava reunida com clima de velório. Você viu família em clima de velório? Estamos esperando a morte do nosso ente querido. Ele expôs toda aquela situação, rezamos o terço, e eu disse para ele, olha, ainda que você tenha um testamento médico garantindo que você vai morrer, eu tenho 2 testamentos para te garantir que quem dá a última palavra da sua vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, peguei esse texto e disse para aquele irmão, independente da batalha que você está passando, não tire os seus olhos de Jesus. Isso era no mês de setembro. Continue olhando para Jesus, porque quem dá a última palavra para nós não é a medicina, quem dá a última palavra é quem, gente? Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No mês de maio, era o mês mariano, eu estava pregando numa cidade vizinha, Américo Brasiliense. Quando eu entrei na igreja, aquele senhor estava na porta da igreja, não era um defunto, era ele mesmo, com a bateria de exame, e disse, ei cabeção, você lembra de mim? Eu falei, olha, mais ou menos, a cabeça é grande, mas não decora a face de todo mundo. E ele disse para mim, eu tinha menos de 2 meses de vida, lembra que você visitou a minha casa? Eu disse, lembro. E ele falou comigo assim, pois é, passou 1 mês eu não morri, passou 2 eu não morri, passou 3 eu melhorei, passei 4 eu estava melhor, passei 5 eu já estava andando. E aí quando foi agora no mês de abril passado, eu resolvi fazer uma bateria de exame, e trouxe os exames para te entregar. Todos os tumores do meu corpo desapareceram, porque eu acreditei na sua palavra, eu não tirei os meus olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo, não tire os seus olhos de Jesus. Repete comigo, não tire os meus olhos de Jesus. Eu não vou tirar os meus olhos de Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai estar caminhando sobre toda a tempestade que você enfrentar na sua vida. Meu filho, continue olhando para Jesus. O casamento está difícil, tem um marido pau de cana, pinguço. Não olhe para a pinga, olhe para Jesus. Tem um marido sem vergonha no adultério, caminhando a passos lá para o quinto dos infernos. Não olhe para o adultério, olhe para Jesus. Tem um filho que está na homossexualidade, querendo trazer o namorado para sua casa. Não olhe para a prática homoafetiva, olhe para Jesus. Tem alguém na sua família que está atolado até o pescoço no vício das drogas. Não olhe para a dependência química, olhe para... E eu te digo em nome de Jesus, esse menino que hoje é dependente químico, vai ser dependente do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai transformar a vida dele. Aleluia! Então repita comigo, eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém, gente. Bom, gente, eu tenho que terminar porque eu estou suando igual tampa de chaleira, que eu estou passando mal mesmo, viu? Que eu estou doente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o vento soprou mais forte, a onda levantou. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Quando ele olhou para a tempestade, ele teve medo. E ele fez o quê? Ele afundou. Ou seja, quando você olha para Jesus, você tem fé. Quem tem fé caminha. Quando você olha para a tempestade, você tem medo. Quem tem medo afunda. Entendeu o segredo? Quem olha para Jesus tem fé. E quem tem fé caminha no meio da tempestade. Quem olha para a tempestade tem medo. E quem tem medo afunda. Qual é o segredo da sua vida? A sua fé tem que ser maior do que o seu medo. E nunca o seu medo maior que a sua fé. Você tem que dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha.
E qual é o segredo da fé? Não tirar os olhos de... Você não pode tirar os olhos de Jesus. Se você olhar para a sua tempestade, você vai ter medo e você vai afundar. Se você olhar para essa situação difícil que você está passando, meu filho, minha filha, você vai afundar. Então não olhe para ela, olhe para... Ele é maior do que ela. Quando Pedro afundou, olha para o cabeção. Qual era a profissão de Pedro? Credo, estou pregando para católico ou para testemunho de Jeová? Qual era a profissão de Pedro? Eu deduzo que pescador sabe nadar, sim ou não? Sim, ele não era besta de ser machado sem cabo, vai para o meio da água e afunda. Então eu deduzo que pescador sabe. Então se pescador sabe nadar, por que aquela anta não voltou nadando para a barca? Uai, ele sabia nadar? No entanto ele estendeu a mão e gritou: Senhor, salva-me. Fala forte: Senhor. Por que Pedro gritou isso e não voltou nadando para a barca? Por uma única razão. Olha para o pregador. Nadar Pedro sabia, mas salvar só Jesus podia. Aprenda no seu coração. Se você está lutando com a depressão, te ajudar com remédio, a medicina pode, mas salvar você dessa depressão só Jesus pode. Se você está batalhando contra a síndrome do pânico, contra a ansiedade, o remédio vai ajudar você a equilibrar ela. Glória a Deus, o remédio é de Deus, mas só Jesus pode salvar você dela. Nadar, Pedro sabia, mas salvar, só Jesus podia. E eu digo para você, aprenda no seu coração, você como católico não pode ter outro salvador. Qual é o seu único salvador? Diga para o seu irmão: Jesus é joia e o resto é bijuteria. Maomé é o quê? Bijô. Buda é o quê? Chico Xavier é o quê? Edir Macedo é o quê? Valdomiro glorifica de pé é o quê? Jesus é joia e o resto é? Você não precisa procurar fora da igreja católica o que Jesus te dá de graça na igreja católica, para a glória de Deus. Não precisa procurar fora. O que Pedro gritou? Senhor, salva-me. Porque nadar Pedro sabia, mas salvar só Jesus podia. E eu posso te dizer uma coisa com voz de profeta. A palavra diz que Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e o levantou. Eu quero dizer para você hoje que o Jesus que segurou a mão de Pedro está segurando a sua mão agora. O Jesus que pegou na mão de Pedro está pegando também na sua mão agora. O Jesus que levantou Pedro e colocou ele de pé, está levantando você e te colocando de pé aqui nessa noite. E como eu sempre falo nas minhas pregações, o segredo da vitória é você estar de pé diante do seu problema e de joelhos diante de Jesus. E talvez você estava ao contrário, você estava de pé diante de Jesus e de joelho diante do seu problema. Eu profetizo, você vai sair daqui de joelho diante de Jesus e de pé diante da sua tempestade, para a glória de Deus. É o oposto, meu filho. Então, meu amado, o Jesus que segurou a mão de Pedro está segurando a sua mão agora. E eu quero dizer para você, nesses poucos dias de dezembro que resta, prepare-se para a surpresa de Deus na sua vida. Pessoas que estão me assistindo agora, mulheres também aqui, que você que passou o ano inteiro pedindo a Deus a gravidez e não veio, essa gravidez vai vir nesse pouquinho de dezembro que resta. Jesus gosta de agir de repente na nossa vida. Você que lutou o ano inteiro contra essa depressão, a cura dessa depressão está chegando agora. Jesus está estendendo a mão para você, como estendeu a mão para Pedro. Você que queria essa porta se abrindo, e a porta não abriu o ano inteiro, esse resto de dezembro agora você vai ver a porta se abrir na sua vida, em nome de Jesus. Ele está segurando a sua mão, Ele está levantando você. Você que chegou aqui cansado, desanimado, abatido, o Jesus que levantou Pedro, está levantando você agora. Aleluia. Só que tem uma coisa interessante. Jesus pega Pedro pela mão, volta com ele caminhando sobre as... Aprenda, quando você está segurando na mão de Jesus, ou quando você está olhando para Jesus, você caminha sobre as... E Jesus voltou com Pedro para a barca, e quando Jesus colocou o pé na barca, a tempestade se acalmou. E eu digo para você hoje, Jesus está colocando o pé na barca da sua casa, na barca da sua vida, na barca da sua família. Está determinado no céu o dia, a hora e o momento que essa tempestade vai se acalmar, para a glória de Deus. Ele está fazendo isso agora na sua vida. Aleluia. E você sabe, quando eles passaram para o outro lado,
A palavra fala que todos aqueles que se aproximaram, que tocaram em Jesus, foram o quê, gente? Nessa noite, não é você que vai tocar em Jesus. Foi Jesus que trouxe você aqui para tocar em você. É interesse de Jesus tocar em você. E eu te digo, Jesus já está tocando em você. Jesus já está colocando as mãos curadoras dele sobre você. Jesus já está libertando você desse pensamento de morte, libertando você desse pânico. Jesus já está tocando esse problema nos seus rins agora. Jesus já está visitando você. Você, mulher que está me assistindo de casa agora, que já tinha escrito até uma carta, essa carta está perto da televisão, na sua casa, jogue essa carta fora. Jesus já está visitando você, e você sabe do que eu estou falando. Eu te digo com voz de profeta, o Jesus que segurou a mão de Pedro, está segurando a sua mão. Fica em pé, fazendo favor, não vou falar mais nada.